Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Ponzo e eu vou fazer um relato de projeção psíquica. O que eu vou narrar aqui realmente aconteceu comigo, tá? Eu vou procurar ser o mais fiel possível aos eventos que aconteceram comigo. Esse é o primeiro relato de projeção psíquica. Ele aconteceu quando eu tinha apenas 6 anos de idade, morava em São Paulo, lá em 1986. Eu vou passar agora a fazer essa narração, vou colocar a câmera sobre a prancheta e eu vou estar desenhando enquanto eu narro esse episódio de projeção astral. Eu chamo de projeção psíquica porque essa é a terminologia da Ordem Rosa Cruz e eu vou estar falando um pouco mais sobre isso depois, né, sobre esse vocabulário da Ordem Rosa Cruz, porque é interessante estar usando esse vocabulário, que ele faz parte de uma estrutura de conhecimento muito maior e super bem organizada, enfim. Por isso eu vou estar chamando daqui para frente de projeção psíquica. Então este é o primeiro relato de projeção psíquica que eu tenho, que se chama A Janela. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu morava em São Paulo com o meu irmão Lucas, meu irmão mais velho Lucas, a minha mãe Ceissa e o meu padrasto Paulo. Fábio ainda não havia nascido, que era o filho da minha mãe com o meu padrasto. E o que acontece? Nessa época eu tinha uma infância muito feliz, sabe? Uma infância muito despreocupada. Eu era muito tranquilo. Era uma criança muito alegre, uma criança que brincava muito na rua, brincava muito de teatro, brincava muito de fazer de soltar bombinha, né? De explodir lata, essas coisas assim saudáveis da época da gente. Quando chegou a época do Natal, eu e o Lucas, a gente ficava muito num quartinho que tinha lá em cima. A casa era uma casa que para mim era muito grande, né? Porque eu era criança, então para mim a casa era imensa. As paredes altas, assim, bem brancas. E aí tinha a parte de baixo que tinha uma garagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma planta aqui da casa. A casa era mais ou menos assim, cara. Tinha a rua aqui. Aí você entrava aqui. Aí tinha a porta aqui. Esse portão, ele era uma garagem, tá? E aí ela ia até aqui. Aqui tinha uma casinha aqui atrás. Certo? E aqui tinha uma entrada. Era desse jeito mesmo. E aqui tinha uma entrada. Pronto. Aí aqui tinha um portãozinho baixinho. Aí tinha essa garagem. Aí tinha uma entrada aqui. Aqui tinha uma porta de vidro grande que eu acho que era um negócio comercial, tá ligado? E aí tinha uma sala, que era uma sala tipo um escritório, tinha um quarto aqui, tinha uma cozinha, era uma casinha mesmo, tá? E aí aqui tinha um terraço aberto, essa parte aqui era aberta. E aí tinha a casinha do cachorro aqui, não sei o que, e tinha um terraço lá para trás, ainda tinha uma parte aberta, um terreno lá atrás, grandão. E aí tinha duas entradas, né? Tinha a entrada daqui de trás que era da cozinha e tinha uma entrada aqui que era a entrada normal, que dava direto para a sala, tá? E aí tinha uma escada aqui nesse canto, aí tinha a cozinha aqui, tinha a cozinha, tinha a sala, tô forçando mesmo a memória, viu? Aí tinha uma escadaria aqui, aí essa escadaria aqui subia e dava para a parte de cima, e aqui na parte de cima tinha um quarto. Aqui na parte de cima de um quarto, esse quarto tinha uma janela. Pronto, esse quarto aqui ele é importante. Esse quartinho ele tinha uma janela que ele dava para ver lá de cima, dava para ver a garagem aqui embaixo. A gente brincava muito nessa garagem, desenhando com giz colorido lá embaixo. E a gente escutava som na sala, tinha um microscópio.
a gente brincava muito de bola, a gente às vezes ficava quebrando as coisas, né? A gente morava em São Paulo, tá? Isso aqui é Vila Madalena, São Paulo, era um bairro tranquilo. Rua Morato Coelho, tinha uma feirinha perto, tinha um barzinho perto lá, o Sujinho, que é um barzinho até hoje bem frequentado lá, tá? Apesar do nome. E aí o que acontece? Eu e meu irmão, a gente passava muito tempo no quarto, que era um quarto de livros e TV, tá? E nesse quarto eu passava muito tempo, tinha livros de dinossauros que eu adorava, a gente colecionava aqueles álbuns de figurinhas, né? Tinha um que era Stamp Color, que era figurinhas de estampas famosas, né? Estampas de camisa famosas, e por aí vai. E aí o que acontece? Nesse Natal de 1986, o que acontece? Eu e o Lucas, a gente começou a conversar. Eu tinha 6 anos e o Lucas 9. E a gente começou a conversar sobre essa questão do Papai Noel, tá? Então, como o Lucas já era mais velho, ele já estava um pouco mais cético. Então, ele já não acreditava mais, ele achava que Papai Noel era mentira e não sei o que e tal. E eu queria acreditar no Papai Noel. Eu queria muito acreditar. Porque, assim, eu achava fantástica a ideia. Mas eu também tinha uns questionamentos, né? A gente passou nesse Natal, a gente viu vários filmes. Tinha uns filmes bem fantasiosos, tinha umas animações meio mal feitas e tal. E a gente ficava se questionando, né? Pô, Papai Noel, será que existe? Será que não existe? E eu dizia, não, Lucas, eu acho que Papai Noel existe sim e tal. E o que acontece? Nessa noite, eu e o Lucas estávamos conversando sobre essa questão do Papai Noel. A gente estava deitado, já se preparando para dormir, tá? A gente dormia numa cama, que era uma cama bem sólida, assim, de madeira, que na verdade ela era um beliche que tinha sido cortado no meio pelo Paulo. O Paulo, ele era meio marceneiro, assim, sabe? Porque ele tinha feito engenharia, né? E aí o que acontece? Aí ele manjava dessas coisas de mexer na casa, de botar prateleira, de fazer coisas, sabe? Fazer móvel e tal. E aí a gente tinha um beliche que o Lucas dormia em cima e eu embaixo, né? E aí o que acontece? Terminou que ele cerrou o beliche no meio e fez 2 camas. E aí nessa noite, eu e o Lucas, a gente estava conversando sobre essa questão do Papai Noel, né? Já deitados na cama. Então o Lucas, ele não queria acreditar de jeito nenhum, né? Ele dizia que era uma mentira, que Papai Noel não existia e tal. E a gente ficou discutindo, se ele é tão gordo, como é que ele entra pela chaminé? Né? Se o Papai Noel, como é que ele consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo? Como é que o Papai Noel, ele consegue carregar tantos presentes, né? E nas casas que não tem chaminé, lá em casa não tinha chaminé, como é que ela entrava? Né? Aí a cada questionamento desse, eu tentava encontrar uma resposta mágica, né? Não, ele pode atravessar paredes, quem sabe? Ele pode, eu não sei, ele pode ter poderes mágicos, ele pode atravessar a parede, ele pode se teleportar. Aí eu comecei a imaginar um Papai Noel meio bruxo, assim, se teleportando, né? Atravessando parede e tal, usando vários poderes mágicos, pá. E aí eu disse, deve ter uma explicação, cara. Assim, pode existir mesmo sem uma boa explicação. Era isso que eu tava, né? Assim, deve existir uma explicação, só que a gente não sabe o que é. Eu não conseguia expressar com essas palavras, mas o meu sentimento era esse. Tipo, cara, tem uma explicação. Mesmo que a gente não saiba o que é, deve ter uma explicação. E aí finalmente chegou, depois de muita ponderação, chegou a hora de dormir.
E a gente resolveu pegar o Papai Noel no flagra, né? Disse, não, esse ano a gente vai ver se existe ou não existe. É hoje que a gente vai descobrir se existe ou não existe o tal do Papai Noel. Então a gente vai ficar acordado porque ele não vai deixar o presente debaixo da cama. Não era nem a árvore de Natal. A árvore de Natal, a minha mãe fazia uma outra coisa, era um conceito, era uma estética diferente lá. Ninguém mexia na árvore. Que ela pegava um galho seco na rua, pintava, porque minha mãe é arquiteta, né? Pegava uma árvore seca na rua e pintava de prateado, fazia uma lança e ninguém tocava na árvore. O presente ele era entregue debaixo da cama. E aí o que acontece? A gente resolveu ficar acordado, mas estava ficando de noite, estava ficando tarde e eu já estava com muito sono. E o Lucas, ele começou já a roncar, assim, botou a cabecinha pro lado. Eu disse, porra, o Lucas já capotou, velho. E eu vou ficar aqui, o que vai acontecer, né? Aí eu deitei e fiquei olhando pra porta. Até que eu vi, assim, na porta, tinha moldura, assim, da porta, ó. Aí eu vi pela moldura da porta a silhueta, uma silhueta olhando assim, sabe? Meio indecisa assim. E eu reconheci que era a silhueta da minha mãe. Ela tinha um cabelo assim, meio assim, pro lado. Aí eu reconheci a silhueta, eu disse, poxa, é minha mãe. Então Papai Noel não existe, cara. Foi o que eu concluí na hora. Eu disse, então, esse tal de Papai Noel aí, realmente, ele não existe, né? Foi uma decepção, mas foi uma tomada de consciência também de que, enfim, eu com 6 anos, começando a distinguir o que era real do que era fantasia, né? Eu disse, não, isso aí realmente Papai Noel não existe, é só viagem e tal, né? Aí assim, meio decepcionado, né, encolhido no meu canto, eu terminei dormindo, né? Eu já estava com sono mesmo, e aí eu fiquei lá enroladinho no meu... Eu tinha uns cachinhos assim, cara, ó. Até hoje eu tenho cachinho, né? Porque hoje eu corto cabelo curto. Mas o meu cabelo ele é cacheado, assim. Tem uns cachinhos assim. Aí tá. Tá parecendo uma coruja aqui, né? Depois eu conto a história da coruja. Aí tá. Aí eu com 6 anos devia ter uma mão fofinha, assim, né? Mãozinha meio de bebê e tal. Até hoje a minha mão é meio assim, meio de criança. Aí tá. Eu dormi. Eu acordei no meio da noite, tá? Eu tava me sentindo um pouco estranho, não sei dizer exatamente como, tá? Mas eu tava sentindo também um ambiente um pouco diferente, sabe? Nessa hora que eu acordei, nesse momento exato, eu não cheguei a estranhar nada não, sabe? Eu tive uma sensação diferente, mas assim, quando a gente acaba de acordar, às vezes a gente fica meio zonzo, às vezes a gente fica meio desorientado mesmo, isso é normal, tá? Então na hora que eu acordei, que eu tava sentado aqui na cama, que eu sentei na cama, eu não senti nada muito de diferente não, tá? E nem parei para olhar, nem me preocupei em olhar se o presente já estava lá ou não. Isso na hora não me chamou a atenção, né? Eu imaginei que todo mundo já estava dormindo, tá? Aí a cama do Lucas ficava aqui desse lado. E o Lucas ele estava meio caído aqui já dormindo, tá? O Lucas ele tinha um cabelo liso, era diferente de mim, né? Eu tinha um cabelo cacheado, ele tinha um cabelo bem liso, sempre teve. Meu pai apelida ele de cabelo, né? Até hoje.
Aí tá. Aí a porta do quarto tá mais ou menos aqui. Isso aqui tá uma perspectiva meio bugada, meio difícil de fazer, mas enfim. E aí o que acontece? Eu acordei e o Lucas estava dormindo e eu imaginei que todo mundo na casa também estava. Eu resolvi ir para o quarto de livro e TV, passar um tempo lá, né? E aí quando eu cheguei lá, cara, foi bem interessante, porque o quarto de livro e TV... Deixa eu ver se eu consigo passar um pouco dessa sensação. Digamos que eu tava com um calção, né, uma bermuda. Eu adorava dinossauro, cara. Eu desenhava todos os dinossauros dos livros que tinha. Meu pai achava que eu ia ser paleontólogo, de tanto de dinossauro que eu desenhava. Eu vivia imaginando viagem no tempo, sabe? Viajar no tempo pra estar lá com os dinossauros e tal. Adorava. Deixa eu ajustar, porque para uma criança de 6 anos, essa anatomia aqui tá meio... Mas enfim. Aí esse aqui, aí tinha um corredor aqui, tá? E depois desse corredor, tinha esse outro quarto aqui, que era o quarto de livros e TV. Então tinha o quarto da gente, atravessou. Aí no segundo andar, o que acontece? Tinha o nosso quarto, tinha um corredor, isso aqui é o segundo andar, tá? Tinha um corredor, tinha o nosso quarto de dormir e tinha aqui o quarto de livros e TV, certo? Aí tinha umas estantes, tinha uns brinquedos também e tal. E nesse quarto de livros e TV tinha uma janela que dava para ver a garagem lá embaixo. Isso no primeiro andar da casa, tá? Continuando. Aí aqui eu entro no quarto de livros e TV e dou uma estranhada no ambiente, né, cara? Aqui realmente bateu um estranhamento, cara. Aqui realmente bateu um estranhamento. Porque assim, havia todas as coisas reconhecíveis. Por exemplo, tinha uma estante com livros que estava lá. Tinha um baú com brinquedos que estava lá. Tinha os livros jogados no chão que estavam lá. Tinha a TV que ficava nesse canto aqui, que estava lá. A TV ficava perto da janela. Então assim, tinha uma cadeirinha, uma coisa, objetos no chão. Então assim, todos os objetos reconhecíveis do quarto estavam lá, mas o ambiente estava diferente. Tudo era como se tudo tivesse com uma camada de poeira por cima, sabe? Tudo estava com um clima acinzentado, tudo estava parecia que tinha perdido a cor, sabe? Tudo estava muito estranho, parecia que tinha uma névoa muito fina no ar, sabe? Que ficava embaçando um pouco as coisas. Algumas coisas eu não conseguia olhar direito. E então foi quando eu vi a janela, né? A janela estava aberta. A janela estava aberta. A janela estava aberta e eu resolvi olhar por ela. Quando eu olhei através da janela, eu vi, cara... Vamos botar a cara do menino aqui. Fazer os cachinhos, Não vou botar muito detalhe não, senão vou demorar muito aqui. Tá? E é o que acontece. Eu olhei por essa janela
E a paisagem, cara, também estava diferente. Ali de onde eu morava, dava para ver alguns prédios um pouco mais distantes, que tem umas ladeiras, né? E aí depois tem uns telhados de casas um pouco mais próximos assim. E tem o muro aqui da casa da gente e tal. E aí o que acontece? Quando eu olhei a paisagem, eu também estranhei. Não, era a mesma paisagem, mas ela estava diferente. Era como se tudo tivesse com uma camada de azul muito profundo. Sabe? É como se tivesse colocado um filtro do Photoshop. Então tudo estava meio azulado, assim, meio escuro. Dava para ver que era noite, mas mesmo assim era uma noite transparente. Era uma noite que dava para ver todas as coisas. É meio difícil de explicar, sabe? Então, assim, era aquela noite, mas não era aquela noite preta. Era aquela noite que é uma noite de um azul profundo e transparente. E esse mesmo azul profundo e transparente do céu, ele parecia que ele cobria todas as coisas, né? E muito interessante, assim, quando eu olhei, eu disse, não, meu irmão, tem alguma coisa diferente aqui. O que é isso, né? Eu tive uma sensação muito estranha e, enfim, foi fantástico e muito bonito, cara, muito bonito. Eu fiquei, assim, maravilhado. E aí eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi a garagem. E lá embaixo, nessa garagem, cara, deixa eu ver. Lá embaixo, nessa garagem, eu conseguia ver crianças brincando. Então, tinha umas crianças brincando. Eu acho que tinha uma bola. Elas dançavam. Elas riam. Tinha uma menina no meio. A menina eu vou desenhar assim. Tinha uma menina no meio, tá? E eram umas 3 ou 4 crianças que estavam brincando, se divertindo. E eu disse, eu também quero brincar, eu também quero me divertir. E ali o chão ele ainda estava desenhado com giz. Ainda tinha uns restos da brincadeira que a gente fazia, né? De teatro, de riscar. Às vezes a gente riscava a parede e tal. Então, assim, eu reconheci alguns objetos, algumas marcas que a gente tinha deixado no chão, mas eu não conhecia aquelas crianças. Mas eu desejei brincar com elas, eu desejei aquela alegria, eu desejei aquele momento. E quando eu desejei, elas me perceberam. Elas me perceberam e me chamaram, me convidaram para vir e brincar com elas, né? Tipo assim, vem, tal, sorrindo, né? Então, aquela coisa legal, convidativa. E é o que aconteceu. Eu estava debruçado na janela já e eu deslizei pela janela. Eu deslizei pela fenda da janela. Como é que eu posso dizer? Não sei nem se eu preciso desenhar isso, cara. Mas vamos lá. Assim, a janela estava aqui. Eu estava debruçado na janela. Vou fazer já do lado de fora. Eu estava debruçado na janela, querendo descer para brincar, certo? E aí o que acontece? Do lado de dentro, se você fosse olhar, eu estaria assim, ó. Eu estaria debruçado assim na janela, com a minha perninha assim, ó. Tá vendo? Eu terminei me debruçando na janela de um jeito que eu fiquei tão interessado pelo que estava acontecendo lá embaixo que eu me debrucei perigosamente na janela, mas eu estava sentindo o meu corpo estava tão leve, eu estava tudo tão suave, tão leve, que eu terminei deslizando pela janela. Eu deslizei por essa moldura da janela e eu vou desenhar essa cena aqui, cara.
Deixa eu ver como é que eu posso desenhar isso, meu irmão. Que eu deslizei pela janela. Não sei se eu faço de cima ou de baixo. Bom, vamos dar uma licença poética aqui. E eu flutuei, cara. Eu flutuei. Eu deslizei pela janela e flutuei em um arco, cara. Fiz uma curva assim, sabe? Fez uma curva. Deixa eu botar essa janela um pouco mais pra cá. Fez uma curva assim, ó. Então saí voando, né? Desci. Eita, aqui. Eu desci. Eu deslizei pela janela e saí voando. Eu não saí voando, eu desci, flutuei em uma curva, tá? E dei uma espiral assim. Vou desenhar um menino olhando aqui. Sabe? Eu desci aqui numa curva até que eu pousei lá embaixo e comecei a brincar com as crianças, tá? Então, a partir desse momento em que eu desço e que eu sou recebido por essas crianças, a minha memória fica meio nebulosa, tá? Então, a partir daí, realmente, eu não lembro mais de muita coisa. Não vou inventar nada, porque isso tudo realmente é o que eu me lembro, tá? Então, desse momento em diante, eu não me lembro mais do que aconteceu, tá? Eu só sei que eu fui muito bem recebido por essas crianças. Eu me lembro que tiveram momentos de brincadeira, de alegria, de aventura. Eu lembro que eu fui para vários lugares, que eu, né, vi pessoas amigáveis e fiz muita coisa com uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes na vida. Então, eu nunca tinha sentido, mesmo eu sendo uma criança muito ativa, mesmo sendo uma criança que brincava de tudo, que brincava na rua, que em terreno baldio, brincava com areia de construção, quebrava tijolo, estourava bombinha, fazia de tudo. De tudo não, né? Como uma criança, eu era super ativa. E mesmo assim, tinha cachorro, tudo. Aí, assim, mesmo assim, eu nunca tive tanta sensação de liberdade, tanta sensação de alegria, e eu senti uma euforia muito grande, sabe? Eu senti uma empolgação, uma euforia que eu nunca tinha sentido na vida. Então, nesse dia, eu realmente experimentei um pouco dessa sensação de liberdade absoluta, dessa sensação de que assim, a gente pode fazer de tudo, né? A gente pode fazer coisas maravilhosas, incríveis, que a gente não pode fazer na vida normal, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação que eu tive foi essa, de euforia, de animação, de liberdade, de empolgação, de poder fazer tudo que quer, sabe? De ir para vários lugares, de ser ágil, de ser rápido e de não sei o quê. Então foi um mix de sensações, vamos dizer assim, que eu nunca havia sentido antes. E foi muito impactante, tá? No outro dia, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, aí assim, eu acordei, né? Aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ir até a janela para olhar, né? Eu fui pro quarto de brinquedos, olhei pro quarto de brinquedos e TV. Ele era o mesmo quarto
mas ele não estava daquele jeito, ele estava o quarto normal, da vida comum, de todo dia, que sempre estava lá. Olhei pela janela, vi a paisagem, também era a mesma paisagem comum, do dia a dia, da vida normal. E aí eu disse, vou pular, vou voar de novo, porque eu posso voar, né? E aí eu tive aquele impulso de pular pela janela. Mas na hora eu parei assim, não, peraí, isso não é boa ideia. Olhei lá para baixo e vi o chão. Vou botar esse ângulo de novo, porque sempre funciona, né? Aí olhei lá para baixo e vi o chão, vi as coisas lá, mas quando eu olhei para o chão, eu vi a textura do concreto do chão. Eu olhei a textura e olhei, meu irmão, esse chão é muito áspero, cara. Se eu cair daqui, eu vou me esborrachar, eu vou me quebrar todinho, vou quebrar um osso. Se eu cair daqui, eu tô lascado. Eu tive esse senso de preservação. Mas eu estava confuso, porque eu sabia que eu podia voar, eu sabia que eu podia pular pela janela. E eu contei isso para minha mãe ficou muito preocupada. E ela disse, não, isso não aconteceu, isso foi só um sonho, você não faça isso de jeito nenhum, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu disse, tá certo, mãe, tudo bem, né? Só para ela não ficar preocupada, mas eu tinha certeza que eu não estava sonhando, porque eu era criança, mas eu não era burro. Eu já sabia a diferença entre sonho e realidade. Sonho é uma coisa. No sonho, as coisas acontecem e tal. Eu já tinha muito sonho quando criança. Mas aquilo não era um sonho. Porque eu estava consciente, eu estava lúcido, eu escolhia as decisões, eu tomava minhas decisões, o que eu fazia ali foi uma coisa que eu escolhi, que eu vivi. Então, assim, eu tinha certeza que era uma sensação que eu estava acordado. Eu estava acordado, não estava sonhando, mas também não estava na vida normal, na realidade normal. Então eu fiquei muito confuso, muito sem saber o que tinha acontecido comigo. E passou muitos anos até que eu descobrisse o que é uma projeção astral, o que é uma projeção psíquica, que foi quando eu comecei a entender o que havia acontecido comigo. Este foi o meu relato de projeção psíquica, espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, pois toda semana estarei compartilhando um novo relato de projeção psíquica enquanto eu desenho. Um grande abraço, até mais.